Olá, programa Lipaz. Estamos em Bento Gonçalves, capital nacional do vinho, na 24ª Avaliação Nacional de Vinhos. Este ano foram 241 amostras de 46 vinícolas, 5 estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. 88 enólogos participaram dessa seleção que foi patrocinada pela Embrapa. Acompanhem com a gente essa degustação ou essa avaliação com mais de 850 degustadores. É a maior do gênero no mundo. Bento Gonçalves coloca o seu nome no mapa mundial do vinho. Vem com a gente, vamos acompanhar esse grandioso evento aqui hoje. Bom, a gente está na 24ª Avaliação de Vinhos e encontra aqui 850 pessoas, a maior parte especialistas, mas sempre existem os que se destacam e que são normalmente os nossos nortes, as nossas bússolas, para que a gente possa acompanhar esse maravilhoso mundo do vinho. Um dos nossos nortes, das nossas bússolas, é o Roberto Rabachino, presidente da Federação Internacional de Sommeliers, e está aqui de novo, dessa vez fora da mesa, acompanhando de novo uma safra que foi uma safra difícil, mas que nos deu bons frutos, né? Sim, a safra está difícil, mas é difícil o mundo do vinho no mundo inteiro. A qualidade do vinho do Brasil é representada da amostra que a gente degustou hoje. São vinhos bons, são vinhos honestos, são vinhos que não têm defeitos. Eu acho que a safra foi complicata sulla quantidade do vinho, mas sulla qualidade do vinho é uma safra excepcional. O Brasil já atingiu um patamar que permite produzir, principalmente esses vinhos que nós provamos hoje, bases espumantes, que são praticamente o vinho que o Brasil vai trabalhar melhor, já atingiu um patamar bem razoável, né? 2 anos atrás eu estava na mesa a São Paulo com o guru do espumante do vinho mundial, que é Steven Spurrier, o diretor de wine de Decanter. E eu estava com ele a degustar vinho espumante do Brasil. Espumante do Brasil, do hemisfério sul. Bom, eu me lembro, o vinho do Brasil foi classificado o melhor espumante do hemisfério sul. Eu acho que o espumante do Brasil não tem nenhum problema para enfrentar o mercado no exterior, mesmo como o vinho Franciacorta italiano e como o champanhe francês. Perfeito. O Brasil continua produzindo e vai produzir cada vez melhores espumantes, principalmente na nossa região aqui, e já tem vários premiados. Nós continuamos por aqui porque essa Avaliação Nacional do Vinho é o maior evento do mundo nesse sentido. E traz para cá, nos presenteia com especialistas do quilate do Roberto Rabachino, que agora inicia um curso, né, na semana que vem. A semana que vem tem um curso na Universidade de Caxias do Sul. Tem curso para formar juiz internacional do mundo do vinho e sommelier internacional. Eu sou muito orgulhoso disso. É la, lo dico in italiano, 42ª 42 turma de sommelier no Brasil. E com uma fila enorme de espera, a gente estava conversando antes com o Roberto, nos enche de orgulho, nós que fomos alunos lá, e principalmente essa fila enorme. Nós vamos ter que resolver essa questão de colocar todo esse pessoal aí para cada vez mais o mundo do vinho ganhar com esses novos profissionais.
24ª Avaliação Nacional de Vinho, a gente está aqui com Mauro Zanuzzi, chefe-geral da Embrapa, Bento Gonçalves, a Embrapa que foi responsável pelo processo de seleção que culminou nas 16 amostras que hoje foram apresentadas para mais de 850 degustadores. Mauro, esse processo que tu passou para nós ali dentro é um processo que a cada ano vocês vêm trabalhando nele, melhoraram e é um processo de alta qualidade, porque é tudo feito, colhidas as amostras de uma maneira técnica, a degustação às cegas. Como é que funciona todo esse processo? Então, o evento promovido pela Associação Brasileira de Enologia, junto com a coordenação técnica da Embrapa, a gente todo ano visa fazer com que o evento tenha diferentes conotações, né? Entre elas a apresentação do vinho brasileiro para os formadores de opinião, e também tem uma fase que é muito importante, que é a fase dos próprios enólogos, na fase de pré-seleção, degustarem os vinhos, né? Identificarem os casos de sucesso, os casos problemas e assim qualificar o setor. É um trabalho muito sério, né? Ano a ano nós vamos aprimorando, né? Quem vem aqui na Avaliação Nacional de Vinhos, eu acho que percebe essa evolução, né? De ano a ano, e é uma oportunidade muito boa para o Brasil mostrar a sua cara. Perfeito. Você suscitou uma pergunta no meio. Quando esses 88 enólogos que trabalharam aí fazem essa avaliação de todas as amostras que chegaram, você dá retorno depois para cada cantineiro de cada amostra, mesmo a que não foi classificada? Com certeza, porque o importante é nós darmos esse retorno para que a empresa identifique no conjunto das amostras que ela enviou o que foi melhor, o que foi pior, o porquê que não classificou. Ela pode fazer essa reflexão, né? E assim todo mundo vai melhorando. Importante mencionar que nós temos algumas categorias, como vinho base espumante, que quer dizer vinhos que vão se tornar o espumante, e que nesse processo nós verificamos que os profissionais se qualificaram muito na avaliação dessa categoria. E sem dúvida nenhuma todo o setor se apropria dessa qualificação dos profissionais em função de todo esse trabalho da Avaliação Nacional de Vinhos. Como que está o trabalho da Embrapa? Como que estão as denominações de origem? Como é que foi do ano passado para cá que nós conversamos? Como avançou isso? Está indo muito bem, Lira. Esse ano nós estamos finalizando a indicação de procedência da campanha. Se tudo der certo, até em dezembro ou no máximo em janeiro, fevereiro, devemos encaminhar o NPI, né, dando cara para essa região que já é importante, mas agora com uma indicação geográfica. Há ações no Vale do São Francisco, no Nordeste brasileiro também. Enfim, eu acho que o Brasil tem muitas regiões produtoras, mas é através das indicações geográficas que vai se dar a qualificação né, a nível internacional de cada uma das regiões produtoras. Esse é um trabalho feito em conjunto com as associações de produtores, com as universidades, com a Associação de Enologia, e a Embrapa coordena esse grupo, e é uma grande satisfação a gente ver o progresso do vinho brasileiro nos últimos anos. Quantas indicações nós já temos hoje? Olha, eu teria que contar aí. Mas é bastante, né? Nós temos uma denominação de origem, devemos ter umas 5 indicações de procedência, e tem 2 em andamento, e há novas áreas que já estão pensando também em ter indicação de procedência. Por que é importante a indicação de procedência e indicação geográfica? É um momento que os produtores sentam e começam a pensar em como se diferenciar em cada uma das regiões e também identificar quais são os sistemas de produção, as variedades que melhor se adequam a cada uma das áreas. É aquela ideia que a gente fala em inglês, sense of a place. A gente quer dar um sentido de lugar ao vinho. E a indicação geográfica é a ferramenta adequada para isso. Para nós termos os nossos terroirs, para nós termos a identidade do nosso vinho, para que o mundo inteiro conheça isso aí. Nós continuamos aqui, vamos para um breve intervalo e logo voltamos falando em seguida com o presidente da Associação Brasileira de Enologia, que hoje presidiu e trouxe para nós mais um grandioso evento da ABE, da Associação Brasileira.
Estamos então com Juliano Perim, presidente da ABS, Associação Brasileira de Enologia, que hoje é o nosso anfitrião. E como sempre, a Associação Brasileira de Enologia apresenta um evento impecável. Fomos muito bem atendidos, a imprensa toda foi muito bem atendida aqui, mas os convidados, os degustadores também. Juliano, vamos falar um pouquinho do processo seletivo, 88 enólogos. E a gente nota, tá, quando você faz a pontuação, que a pontuação fica em linha. Eu mesmo hoje, na minha ficha, fica em linha. É sinal de que a qualidade do processo de seleção está cada vez mais evoluindo, né? Não há muitos saltos nas notas, né? Boa tarde. Realmente as notas são muito próximas durante a degustação de seleção, onde saem os 16 vinhos para a degustação de hoje, para a avaliação nacional de vinhos. Se nota que não tem mais diferença acima de 5 pontos, então a máxima é 90, a mínima é 85 e fica a mediana 88, então não mais que isso, porque estão muito próximas. As empresas também estão evoluindo nos seus vinhos, e aí acontece com isso, cada vez mais fica mais difícil de escolher e de separar essas qualidades diferentes, então realmente está se aproximando muito. E coincidentemente também bate muito com a nota dos degustadores comentaristas. Isso é bem interessante, né? E com a média do público também. E com a média do público. Com a média do público, mais ainda, né? Então o público, não todo público é acostumado a pontuar, né? Então isso é mais... Vai se adequando, é mais uma prova, né? De que as pessoas estão entendendo o conceito e ao passarem, os comentaristas passarem o seu recado, os consumidores vão entendendo como também pontuar. Mas o mais importante é a apreciação global de vinho, não a nota em si, né? Eu acredito que sim, Mas eu imagino o processo com 88 pessoas, 6 grupos, e é uma discussão muito grande. Como é que é o processo? Um grupo trabalha com brancos, outros com tinto, como é que é a divisão lá? Isso, foram 88 enólogos, ou seja, 6 grupos de 15 enólogos mais ou menos cada grupo. O que se faz? Uma amostra nunca é degustada 2 vezes, então o que degusta um grupo, o outro grupo não degusta. Mas pode ser que ambos os grupos degustem vinhos da mesma categoria. Então, por ser 241 amostras, você vai ter que dividir elas em 6 grupos. 6 grupos. O que dá uma média mais ou menos, cada grupo degusta 2 dias, 22, 23 amostras por dia para degustar. Porque o que acontece? Pode ter uma fadiga na apreciação do vinho e na colocação na nota. Então o que se busca é que se degustar um número mais reduzido de amostras, principalmente nos tintos. Tintos que vão para a guarda, são bastante tânicos, acabam sendo difícil influenciar. Então a gente tenta fazer mais grupos. Neste ano houve uma redução pequena do número de amostras, por isso que a gente reduziu o número de grupos. Normalmente é 8, a gente passou para 6. Uma coisa que me chamou a atenção é a referência, né? Cabernet Sauvignon todo mundo tem a referência, Merlot todo mundo tem referência, mas Marcelin e Taná, e a última uva que foi degustada, realmente a última, eu não tinha referência nenhuma dela, eu acho que a maior parte não tinha, mas Marcelin e Taná são uvas que estão começando a aparecer frequentemente. É isso mesmo, começam a aparecer e começam a mostrar que tem potencial de serem colocados. Alicante Bouschet é mais uma bem novidade na apresentação das 16 amostras. E uma coisa bem interessante que a gente procura também, dar diversidade no setor vitivinícola. Este ano, eu até fiz uma compilação dos últimos 10 anos, é o ano que mais tem o maior número de variedades diferentes. Então são 11 variedades diferentes, quando normalmente eram 9, 8, chegando no máximo a 10. Então isso também é um grande diferencial, mostra novas variedades para o grande público. Isso é uma coisa bem interessante que tem que ser explorada e colocada para todos.
agradece ao Juliano Perim, presidente da Associação Brasileira de Enologia, a acolhida aqui, a acolhida da equipe da CNT e nesse evento maravilhoso, nesse sábado aqui em Bento Gonçalves. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Bom, a gente fala agora com o seu Escotar, presidente do Ibravin, e é óbvio, a gente está numa manhã, como eu falei no início do programa, manhã maravilhosa, em função de a gente ter contato com o mundo do vinho mais de perto e principalmente ter contato com a safra 2016. E também numa organização que hoje, de novo, foi impecável. Seu, vamos falar um pouquinho de vinho, ok? Vamos começar por aí. A tua impressão pessoal, as amostras que passaram hoje não refletem para mim a dificuldade que foi a safra, porque elas vieram de excelente qualidade. Posso afirmar isso? Perfeito. E isso nos surpreendeu também durante o período de pré-seleção, onde o grupo de enólogos todo degustou todas as amostras inscritas. Mas, na verdade, o que aconteceu? A gente teve, sim, uma quebra de 57% em volume, mas fomos recompensados por uma qualidade que foi, vamos dizer, normal, até muitas vezes pode-se dizer em algumas variedades até acima do normal. Até acima do normal. Isso é bom porque, por um lado, aquilo que nós perdemos em volume, conseguimos recuperar em qualidade. Correto. E isso nos mantém com essa qualidade ano após ano participando e lógico que nós pretendemos cada vez mais mostrar o vinho brasileiro. Óbvio. E isso que nós vimos hoje aqui, essas 16 mostras, realmente repercute em que uma safra, apesar das perdas de volume, foi fantástica em termos de qualidade. Exatamente. E com castas que surpreendem pelo seguinte, Cabernet Franc foi a primeira e disse, não vai aparecer um Cabernet Franc, e apareceu um de excelente qualidade. E uvas novas, né? Isso também é uma outra, eu diria, novidade e também eu diria que é um pouco do que o país Brasil busca. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, Cabernet Sauvignon a gente já sabe de que o Chile, o Carmener também, Malbec vai ser Argentina, o Taná vai ser Uruguai, agora o Brasil. A gente falou muito de Merlot. Sim. Tudo bem, o Merlot ainda se mantém como uma grande variedade, mas é interessante que surjam. O Cabernet Franc, por exemplo, é um movimento mundial. Vem surgindo de retomada e não podia, o Brasil não podia ficar fora porque é uma variedade que tem muito a ver com o Brasil. Um vinho fácil de beber, leve, pouco tanino, pouco agressivo. Então, o Brasil não pode ficar fora desse movimento. Aqui, né? E ele se adapta. Foi a primeira variedade vinífera produzida aqui no Brasil.
Então, o que aconteceu? Por um período, ela foi definhando porque não se investiu nos vinhedos, não se recuperou os vinhedos, e esses vinhedos foram envelhecendo, envirosando, e agora esses vinhos novos de Cabernet Franc que estão ingressando são vinhos de variedades novas, de vinhedos novos que foram implementados há pouco tempo. Então, é algo que veio, que surge para engrandecer cada vez mais, e com certeza a gente vai ver muito mais Cabernet Franc aparecendo na avaliação. Pois é, para nós é uma surpresa muito agradável. Vamos falar um pouco de Bravinho, vinho brasileiro. Espumante, eu acho que a gente vai se posicionar no resto do mundo como o melhor espumante do Hemisfério Sul, sem dúvida nenhuma, então isso vai ser uma caminhada um pouco mais fácil, eu acredito. Mas como está o resto do posicionamento do vinho? Até aqui dentro mesmo, nós brasileiros precisamos conhecer e tomar mais. Perfeito. Eu acho que, como você bem coloca, de que o espumante já não tem mais dúvida. É um produto que já tem sua qualidade reconhecida nacionalmente, internacionalmente. Hoje você pode provar espumantes de empresa A, B, C, assim por diante. Você tem sempre aquele mesmo padrão de qualidade. Então, essa qualidade que a gente atingiu no espumante, a gente está buscando com que se atinja também nos vinhos. É isso que vai fazer com que o Brasil seja reconhecido como um excelente produtor também de vinhos. Ou seja, nós estamos evoluindo, tem um trabalho longo, nós estamos engatinhando no mundo do vinho ainda. Então a gente tem um trabalho, tudo que foi feito, vinhedos novos, técnicas novas, tanto de cantina quanto de vinhedo, enfim, a gente tem muita coisa a colher, mas muita coisa de boa a colher. Então esperamos que isso realmente aconteça. A gente tem, lógico que a gente depende muito do clima, o clima vai interfere no mundo todo. O mundo todo você tem excelentes safras e más safras. A gente está vendo agora, está falando aqui com o pessoal da Europa, de que esse ano vai ser uma safra fantástica na Europa, como também indica que a próxima safra aqui, 2017, também seja uma excelente safra aqui no Brasil. Então, esse é o mundo do vinho, por isso que tem essas discrepâncias, tem essas diferenças entre uma variedade e outra, entre uma safra e outra. Isso que é fantástico, isso que é cativante no mundo do vinho. Lembrando que o mundo do vinho gera um bom número de empregos e ele também está ligado a um setor de turismo muito forte, que é a nossa nova indústria, que é a indústria onde a gente vai empregar muita mão de obra. Então, vale a pena a gente, primeiro, prestigiar. O nosso vinho é o melhor porque é nosso, porque é o nosso, e é por isso que a gente tem que vender ele tanto internamente como lá fora. Obrigado pela tua entrevista, a gente vai continuar por aqui falando sempre de vinho, porque não tem coisa melhor, né? É isso, exatamente. Sempre que a gente puder falar e provar um vinho brasileiro, eu diria que o vinho brasileiro mudou muito nos últimos anos. Sim, com certeza. Tem muito a mudar ainda, tem muito a melhorar, mas temos excelentes vinhos hoje no mercado. É isso aí. Vamos continuar aqui conversando com as pessoas que fazem esse mundo do vinho girar e acontecer.
Foi a 24ª Avaliação Nacional de Vinhos aqui em Bento Gonçalves. Foi uma manhã memorável, onde nos foram apresentados 16 amostras dos nossos melhores vinhos produzidos na safra de 2016. Como eu falei antes, foram 5 estados que contribuíram para isso. 8 vinhos brancos, 8 vinhos tintos nos foram apresentados para a degustação. Foi uma manhã muito agradável de passar aqui em Bento Gonçalves. Agradeço a sua audiência e fique conosco na nossa programação.